Vamos E para a segunda parte, para a continuação. sim, Então, então continua, Ana, por favor. é a gente olhar para o simples, né? Aquilo que eu realmente gosto de fazer e que eu muitas vezes acredito que, isso não tem muito valor, porque isso eu já faço naturalmente, não tem esforço, né? Então a gente coloca o esforço ou o sacrifício como algo valoroso, e aí não dá valor e nem enxerga os nossos próprios talentos, né? Então é ficar atento nessa situação. E Sim, por isso que muitas vezes, desculpa, só concluindo, diz, as diz. pessoas hoje elas estão mudando de cargos, né? Insatisfeitas, muitas vezes assim, ganhando bem, mas já vai num limite que aquilo não faz mais sentido. Por isso, né? Por essa situação de estar muito focado no externo e tentando ali seguir aquele padrão que foi imposto. Pode continuar, Olha, obrigada. uma coisa interessante que eu acho que tu trouxeste aí, nessa questão do simples, daquilo que flui. E eu acho que realmente esse é um aspecto essencial para se compreender. E há outro aspecto que eu gostaria de trazer, que é a importância do estado de presença. Isto é muito batido, mas às vezes as pessoas não entendem isto de forma prática. E eu vou tentar aqui colocar isto de forma prática. Como é que isto funciona, o estado de presença? É, primeiro, a pessoa estar a compreender como é que se sente no corpo. Está a fazer, seja o que for. Como é que é o aperto no peito? Há aperto no peito? Há um constrangimento? Essa respiração vai lá abaixo ou não vai? Aí o corpo é o primeiro a dizer se está a fluir ou não está a fluir. Quando a pessoa começa a ter esta observação, entra no estado de presença, porque começa a validar a sinalização do seu corpo. Não é de alguém que lhe vai dizer: olha, é agora ou é mais daqui a bocado. Não, não, não. É a pessoa que percebe como é que o corpo assinala. E depois há outro aspecto que eu gostaria de relembrar aqui, que é uma frase que eu li há algum tempo, que dizia o seguinte: o amor não se coloca acima, o amor coloca-se a serviço. E eu acho que é de alguma forma uma frase que nos pode orientar, que é: eu quero colocar-me a serviço, mas para quê? É para ser reconhecida? É para alguém apreciar? O que é que eu procuro? Ou eu realmente consigo estar a serviço concentrada no que estou a fazer porque me dá gozo, porque me dá prazer, porque eu gosto daquilo? E às vezes eu acho que um ótimo exercício também para a pessoa compreender quando é que o ego se está a impor, não é? Ou a essência. Ah, é aquele princípio de se ninguém soubesse que está a fazer isto, era feliz. Isto é a chave. Porque se faz isso às escondidas, é isso. E se é feliz a fazer isso, é por aí. Não tem que ter aí a validação de ninguém, porque esta validação acaba por nos escravizar. E há aqui uma coisa também que eu considero que pode ser uma pista relevante, que é muitas vezes nós ficamos escravos daquilo que os nossos pais apreciavam. Ou seja, se os pais achavam que nós tínhamos que fazer ali um processo ou comportar-nos de determinada forma, nós, ponto um, a nossa natureza sentiu-se traída, porque não pudemos ser quem queríamos ser, porque foi ali logo cortado e não nos foi permitido. Portanto, a nossa natureza foi logo, ok, então isto aqui não pode ser, como é que agora eu vou fazer isto? E aqui é como se a essência, portanto, o ego diz assim, então
para isto ficar tranquilo, deixa aqui vestir uma máscara. O que é que os meus pais apreciavam? Era assim, então eu vou vestir esta máscara para ver se isto corre bem. E a parte interna vai precisamente querer cobrar e querer ter aquilo que os pais lhe impuseram. Portanto, é sofrimento a dobrar. E a pessoa nem dá conta. E um dos truques, uma das chaves aqui, é precisamente a pessoa olhar para o que é que os meus pais apreciavam. Olha, os meus pais adoravam a validação daquele status. Então, está bem. Então, como é que eu olho para esse status? Eu desprezo, eu tenho despeito, mas depois intimamente eu gostaria de ter aquela validação para adquirir esse status de uma forma com esforço, por mérito. Portanto, lá vem a fantasia. Ok? Porquê? Porque provavelmente, vamos supor que os pais não apreciam ou têm despeito por alguém que já é rico. Então a pessoa pensa, não, eu até quero ter sucesso e quero ter dinheiro, mas não pode ser fácil. Eu tenho que provar que isto é com muito esforço e que chegue lá a duras penas. E o que é que a pessoa está a fazer? Está a ficar refém do ego, está a ficar refém de um sistema de valores dos pais e está a dar um pontapé por completo na sua essência. E no final podemos perguntar: como é que acha que com todos estes passos que está a fazer quer ser feliz? Como é que acha que se vai juntar aí ao seu propósito? Como é que se coloca realmente ao serviço? Fica aí sem direção, precisamente porque está a olhar muito para fora. E é assim sempre que nós nos perdemos, porque ah, quando a nossa atenção está para fora, significa que estamos a desprezar o nosso interno. Porque a atenção é seletiva. Nós temos aqui uma expressão que é, aliás, acho que vocês também têm, que é estar com o olho no peixe e com o olho no gato, não é? Não dá, nós não conseguimos. E, portanto, se a nossa atenção está muito a pensar o que é que o outro está a fazer, vamos perder mão em nós. É este o alerta. E aí a gente acaba entrando assim, muitas vezes, né, num conflito de que, ué, mas se eu vou só olhar para dentro, né, as pessoas muitas vezes enxergam isso como sendo egoísta, né? Tipo, eu só vou olhar para mim, então. É lógico que a gente vai ter o externo como uma forma da gente perceber, né, como é que eu estou me portando, ou como é que, né, eu consigo lidar com a sociedade, enfim. E lógico, isso é importante, mas é, a questão não é sobre não se importar com o ambiente, não é isso, né? Mas sim a gente começar a focar naquilo que faz sentido, né, para a gente de verdade. Porque se a gente ficar como a gente foi condicionado, sempre no externo, é como se a gente tirasse o alvo da mira, né? Tipo assim, eu vim com essa jornada aqui. Mas eu estou me balizando, colocando como referência algo que não vai me fazer seguir esse caminho, né? Ou seja, eu estou indo por caminhos tortuosos, vamos dizer assim, né? E muitas vezes é o quê? O sacrifício em primeiro lugar, né? E isso foi colocado, né, como se fosse uma hipnose para a gente, porque a gente automaticamente, quando alguém fala assim, você fez isso, né? Você chegou no seu objetivo. Espera, mas foi fácil. Então, é como se quando a pessoa fala foi fácil, não teve valor,
né? A gente automaticamente faz essa, e muitas vezes até se justifica, às vezes até conta uma história triste, né? Para falar, não, teve, isso teve, sim, ah, não, é que você não sabe, né? Ainda a gente faz essa, né, essa historinha, e quando a gente faz isso, a gente está reforçando para que situações, porque a gente tem a nossa vibração, né? Se a gente for pensar nas leis, né? Herméticas e tudo, a gente vai ver que a gente funciona através de uma lei e que a gente age contra nós mesmos, como se o bonito fosse ser sofrido, né? Para você receber aplausos, para você ser valorizado, tem que ter sido muito sacrificante, porque senão qualquer um consegue. Então a gente acaba fazendo uma separação que é ilusória, né? E a nossa mente vai sendo condicionada a isso e a gente vai criando a nossa vida em torno disso que a gente está pensando, que a gente está sentindo, né? E acaba mesmo que fazendo uma confusão na nossa vida, né? E sempre focando de novo ali no padrão. Então, hoje em dia, muita gente vindo com a questão do cansaço, né? Do estresse emocional, e são coisas que muitas vezes no mental mesmo, né? Que começa no Uhum. mental. Por quê? Porque tem que fazer ali todos os tiques e cada vez mais essa lista aumenta. Então, a pessoa, né, vamos colocar aqui as mulheres que a gente tem mais contato, assim, nessa questão emocional e psicológica e tudo, mulheres que querem ser perfeccionistas, né, cada vez dá conta de mais coisas do que elas já fazem, então, tem que ter o corpo perfeito, tem que ser a melhor, as que são casadas, esposa, tem que ser a melhor profissional, quando muitas vezes não tem a família, mas tem o profissional, então eu tenho que atingir todas essas metas, né? Eu tenho que ser a melhor em tudo. E isso não é verdade, né? Porque esse ser melhor em tudo é um ser melhor em tudo, bom para quem? Melhor para quem, né? E aí acaba fazendo essa bola de neve que acaba levando as pessoas para uma situação bem complicada, emocionalmente, psicologicamente. E aí, por mais que a pessoa esteja, não, então eu tô fitness, né, o corpo ideal, a minha família eu trato de uma forma que todo mundo fale, olha, tem uma família, ou que coisas desse tipo. Ai, não, a pessoa viaja, a pessoa põe lá, né, no Instagram, tudo lindo, a família perfeita, tudo maravilhoso, né? Então tá ticando lá todos os quesitos, mas na verdade, internamente não está satisfeita. E cada vez está colocando um item a mais de que não está ali no 100% no perfeito, né? Então ela tem que fazer parte desse grupo. E aí a pessoa se esforça para estar dentro daquele padrão, porque esse que é o bonito, e no fundo não é nada daquilo, né? No fundo nem era aquilo que ia fazer a pessoa feliz. Não é que tá certo ou tá errado. Não é sobre isso, mas é aquilo que faz sentido para mim. Muitas vezes não é ter o carro tal, a profissão tal, o corpo ideal. Muitas vezes você tirando tudo isso, você poderia ver, olhando para você e alinhada com aquilo que você veio fazer, a sua mente, a sua essência, era uma coisa muito mais simples e que ia trazer muito mais satisfação e alegria interior para a pessoa, né? Então, muitas vezes, e a gente entra mesmo nessa vibração e perde o foco, perde o caminho, né?
Então, muitas vezes Sim. é o quê? É dar aquela respirada e olhar para si para dizer, espera aí, o que é que eu quero mesmo, né? Não é o dinheiro, não é o que que faz sentido para mim, o que que vai me trazer alegria, o que que enche meu peito, né? De alegria, de bem-estar. Pode Sim. continuar. Aliás, nós já estamos aqui no tempo, mas uma dessas ideias que tu trouxeste, que eu acho que vale a pena aqui refletir, que é, principalmente as mulheres, há muito aquela obrigação de ser a melhor em várias áreas, porque depois não é só numa, é uma lista de áreas da vida. E é como tu disseste, isso é bom para quem? É precisamente aí que nós temos que olhar, porque quem é que porque, vamos supor, a mulher procura o elogio físico. Pode ser uma necessidade compulsiva dela porque foi desprezada na infância e, por exemplo, a mãe, o pai, chamavam-lhe nomes, não é? E então, claro que ela, no primeiro impulso, ela vai querer o elogio alheio, ela vai querer essa atenção. Só que é o seguinte, vai lá, faz todo o esforço para ter essa atenção, tem a atenção, mas não fica satisfeito. E continua a fazer ainda mais esforços para procurar o elogio. E esta mulher descentra-se por completo. E há também outra coisa aqui que eu quero trazer, que, que está relacionado principalmente com o feminino, com a culpa que se carrega pelo sucesso, pelas oportunidades que se têm hoje em dia e que muitas outras mulheres não tiveram. E das maiores cobradoras das mulheres que há no mundo são outras mulheres. Porque nós temos muito aquela questão de ela teve sucesso. Ela fez alguma coisa. Aquilo não foi dado assim. Ela chegou ali. É como? E isto aqui vai levando precisamente a combates, não é? Que temos, que é, então eu tenho que provar que afinal eu cheguei lá daquela forma, porque depois vem dos valores com que foi educada, não é? Se calhar eu tenho que mostrar que eu sou digna, não é? Porque se a família disse, não, não, tem que ter sempre muita dignidade aqui no processo, e a pessoa está ali a fazer todo o esforço e mais alguma coisa para ver se toda a gente vê que ela é honrada, que é digna, dentro de uma caixinha de honra e de dignidade, sabe-se lá onde é que se coloca. Tá? Não é que honra tome várias formas, mas às vezes há uma honra que acaba por ser uma jaula. E é para aí que se tem que olhar, precisamente para se desembrulhar. Isso aí que tu trouxeste é a quem é que se vai agradar? É que se vai agradar a alguém, é impossível agradar-se a si mesmo e ficar satisfeito. E sentir que entra no propósito, sentir que entra no serviço, sentir que se alinha, e realmente também largar aquela capa da boazinha, não é? Sou boazinha, de ai, tenho que fazer isto tudo muito bem, certinho. Hum, certinho para quem? Não Né? é? Há aquela frase que diz que qualquer coisa como sapatos, sapatos apertados, evitar sapatos apertados, relacionamentos, ai, qualquer coisa, agora não me recordo a frase, mas é mesmo isso. Onde se aperta, fuja. Né? Aí é que é preciso fugir. E não é fuga emocional, é precisamente proteção do conforto emocional. Totalmente diferente. E é isso, Ana. Sim. Não sei o que é que queres acrescentar, concluir. Não, tá tudo bem. Até essa questão que você trouxe, né, do preço, meio que o preço que se paga pelo sucesso, né?
Poderia até já ser uma outra questão para a gente Sim, trazer, né? sim, vamos pensar nisso então. Sim, Ok. porque então, obrigada, Raquel, pela conversa, né? E que espero que tenha aberto aí várias, dado clareza, né, para quem está escutando a gente, porque sempre são questões que a gente consegue ir além do que aquilo que a gente enxerga normalmente, né? Uhum, é Então, isso. obrigada aí pela oportunidade. Traga reflexão e também capacidade de trazer discernimento, não é? Porque às vezes na lufa-lufa não se entende muito bem o que é o quê e onde é que se está preso. Portanto, isto também serve para isso. Ana, muito obrigada aí pela conversa também e muito obrigada a todos que nos estão a ouvir e voltaremos, entretanto, para o próximo tema. Muito obrigada e até à próxima. Até. Tchau, tchau.